Aprender programação do zero. Vem comigo que eu vou te mostrar. Esse veio. E aí, galerinha. Veio, hein? Achei que ela tinha escapado. Ela foi depois. Que legal. Boa, mostra aí. Essa é a palpa-terra preferida. Aí, valeu. Pronto, cheguei aqui num lugarzinho mais agradável pra gente conversar. Primeira coisa que eu faria, pessoal, se eu fosse começar do zero, né? Se eu fosse aprender alguma coisa hoje, eu começaria entendendo o fundamento e a base. Quando eu falo entender o fundamento e a base, é um passo muito importante que quem está iniciando não pode negligenciar, não pode pular etapas. Então, quando eu falo a base, eu pegaria ali uma linguagem que é a C, instalaria o Dev C++, por exemplo, e iria entender o que é o conceito de uma variável, o conceito de struct, conceito de estrutura condicional, estrutura de controle, estrutura de repetição, tudo isso muito bem fundamentado. E como é que eu faria isso, galerinha? Eu faria através de exercícios. Quanto mais atividades, quanto mais exercícios práticos tu for fazer, melhor tu vai ficar. E isso é óbvio, tá, pessoal? Por quê? Programação é totalmente diferente de andar de bicicleta. Quando eu falo isso, significa que ela atinge uma outra parte do cérebro totalmente diferente, que tu aprende a andar de bicicleta com a parte motora do teu cérebro. Então tu andou uma vez, tu nunca mais vai esquecer de como é andar de bicicleta. Então se tu iniciou se tu aprendeu a andar de bicicleta com 6 anos e tu só vai pegar uma bicicleta depois com 18, tu vai saber andar de bicicleta. A programação é totalmente diferente. Programação, ela é muito parecido com a matemática. Ou seja, quanto mais tu exercitar, melhor tu vai ficar. Principalmente essa parte básica, tá? Principalmente esses conceitos que são introdutórios, mas são essenciais na vida de qualquer programador. Começaria por aí. Então, linguagem C, instalar um compilador C e treinar. Segundo ponto muito importante, depois que eu consegui, absorver muito bem esse início, eu iria procurar entender orientação a objeto, que é o que vai fazer eu associar o mundo real com a tecnologia, com a linguagem de programação. Então, entender o conceito de herança, entender o conceito de encapsulamento, classes, objetos, polimorfismos, interfaces, classes abstratas, tudo isso é muito importante. Tudo isso vai te dar, cara, um start, assim, e vai ser algo diferente. Porque tu vai sair de uma programação que é mais procedural, que tu vai entender o fundamento, e depois tu vai usar esses fundamentos que tu aprendeu na orientação a objeto. Então eu começaria com Java ou com ASP.NET ou com C#, né? Por quê? Porque são linguagens fortemente orientadas a objetos. Então tu já vai ter uma noção. E quando tu aprende uma linguagem que ela é fortemente orientada a objetos, fica muito mais fácil de tu aprender outras linguagens, porque essa base que tu vai ter da orientação a objetos vai servir para tu construir diversos tipos de sistemas, tá? E isso eu falo por experiência própria. Então eu começaria com Java ou com C# e faria todo um aprendizado. Depois que
eu aprendi a parte de orientação a objetos, o que eu faria, pessoal? Eu treinaria e aprenderia banco de dados relacional. Toda aplicação que tu for fazer hoje usa banco de dados, seja ele relacional ou não relacional. Eu começaria com banco de dados relacional, tá? E focaria também o mesmo processo, aprenderia o base, né, um SQL bem feito, aprenderia o CRUD, um Select, Update, Insert e Delete, e aprenderia sobre views, functions, enfim, todo o ecossistema do relacional. Depois que eu tenho a base, depois que eu tenho orientação a objetos e depois que eu tenho o SQL, né, o banco de dados relacional, eu vou conseguir partir para montar o meu portfólio. Como é que eu montaria o meu portfólio? Bom, desenvolvendo projetos pessoais e ferramentas utilitárias que eu vou utilizar no meu dia a dia. Então, alguma necessidade, em vez de tu usar, por exemplo, o Notepad, tu cria um Notepad para ti, cria um armazenador de senhas, cria um encurtador, cria um to-do list, qualquer coisa que tu for criar, que tu vai utilizar e que outras pessoas também possam utilizar. Monte seu portfólio. Beleza. Montei o meu portfólio. Qual é o próximo passo? O que eu faria? Eu tentaria fazer um projetinho mais front-end e um projetinho mais full back-end, para ver com que eu me assimilaria melhor. Com que eu me daria melhor? Back-end ou front-end? Ah, gostei mais de back-end, então eu vou começar a trilhar o back-end. Ah, gostei mais do front-end. Beleza, então eu vou começar a trilhar mais o lado do front. Isso porque vai chegar num momento da tua carreira que lá na frente essas duas vertentes elas vão se encontrar e tu vai se tornar um programador full stack, que a gente chama. Tá? Isso é inevitável. Ninguém é nunca só back-end e ninguém é nunca front-end. Você vai ser especialista em back-end, mas generalista em outras vertentes aí da tecnologia, tá? Então eu seguiria mais ou menos nessa linha, nessa pegada. Depois que você já tem essa manha, já escolheu tudo que tu precisa, tu acha que tu estagnou, daí sim, tu vai partir para uma outra etapa, né? Que é estudar a parte de arquitetura de sistemas, arquitetura de software, para tu, né, elevar o teu nível aí profissional. Então, quem sabe sair de um pleno para um sênior, sair de um sênior para arquiteto ou tech lead, sair de tech lead para principal, por que não? Né? É basicamente isso, pessoal. Não tem mistério. Uma outra coisa, tá? Fuja de cursos que te prometem te transformar em um desenvolvedor em 3 meses. Isso não existe. Isso não existe. Então fuja disso. E um outro detalhe, né? Que eu queria dizer que programação é o que fica, tá? Entregar produtos também é o que fica. A linguagem, o framework é só um mero detalhe. Então esse caminho que tu tá trilhando, tu vai usufruir e tu vai utilizar diversos tipos de tecnologia. Então, sei lá, eu dei algumas dicas, né? Usa C no começo, usa Java ou C#, enfim, mas não se prenda na tecnologia, tá? Porque é inevitável que tu vai utilizar algumas delas, beleza? Acho que o vídeo de hoje é isso, mais pra gente bater um papo, pra eu mostrar um outro cenário aqui, vai ser as minhas férias. E a gente vai trazer diversos vídeos assim como esse, beleza? Forte abraço e até o próximo. Fui!